enviar com a senha, que você clica no link e vai com a senha e com o ID. Só que eu não sei como enviar assim. Eu vi, porque eu tava falando com o assistente do Zoom, aí eu consegui ver, mas eu não sei como fazer. Entendi. Bom dia. Alguma coisa que eu Olá. Nossa, eu tô muito feia, credo. criar a reunião, né? Que apareceu esse negócio de senha, mas eu fiquei tensa aqui, porque vocês não estavam conseguindo entrar, nem eu sabia que tinha isso. Enfim, gente, queria desejar um bom dia para vocês. Saber se Bom vocês dia. estão bem. Professora, precisa pegar o livro? Precisa. A gente vai usar o livro hoje, tá? A gente vai começar a matéria do segundo bimestre. O livro é o Não tá dando pra escutar nada. É o Som meu tá som da baixo. professora. É, tá abafado também. Nossa senhora, que vai de bola que eu tô hoje. Pede pra todo mundo desativar o som, senão fica muito... É um outro fone? Melhorou? Sim. Melhorou. Tá, eu vou pegar um outro fone. Melhorou muito. Que bom. Então, a gente vai usar a unidade 3 do livro de português. É a nossa matéria do segundo bimestre, tá? A gente vai começar falando... Vocês vão abrir, por favor, aí na página 18, tá? Unidade 3, página 18. A gente vai falar sobre adjunto adnominal e adjunto adverbial. Abram aí o livro de vocês na página 18. Obrigada. Foi. Gente, confirma aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Agora menos, mas antes estava melhor. Só. Agora tá bem melhor. Não, tá menos. Menos, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Tá. Então. Muito ruim tentar te ouvir. Tá muito baixo o som. Tá baixo? Tá, então eu vou tirar o fone. O fone deve estar com algum problema. Bom, Matheus Rivas vai entrar aí agora. A gente vai começar falando sobre adjunto adnominal e adjunto adverbial, tá? Bom, a gente vai começar falando sobre adjunto adnominal, que é um termo acessório da oração. A gente estava estudando no primeiro bimestre... Rebeca está entrando aí. A gente estava estudando no primeiro bimestre termos essenciais da oração, certo? Só um momentinho, gente. Só um minutinho. Clara, vem pra cá, menina. Bom, vamos lá. A gente estava estudando termos essenciais da oração, certo? Sujeito, predicado, que são termos essenciais. E a gente vai começar a falar sobre os termos acessórios, dois termos acessórios, que é o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Bom, para falar sobre adjunto adnominal, como o nome mesmo já diz, adjunto é que vem junto, que acompanha, tá? Adjunto, no caso do adjunto adnominal, é o que vem junto do nome, tá? Então, o adjunto adnominal é um termo acessório da oração, tá? Que ele tem a função aí de caracterizar ou de determinar o substantivo, tá? Ele vai estar sempre relacionado a um substantivo. E o adjunto adverbial, ele é um termo acessório da oração, que vai acompanhar o verbo, ele vai fazer a função do advérbio, tá? A função que o advérbio fazia lá nas classes de palavras, de modificar o verbo, de indicar uma circunstância para o verbo. Beleza?
A gente estudou advérbio nas classes de palavras no 6º ano, no 7º ano a gente falou um pouquinho sobre ele também, tá? E aí a gente vai ver que na sintaxe a função do adjunto adverbial é a função que o advérbio fazia lá nas classes de palavras, a função de indicar aí a circunstância para o verbo, tá? E aí a gente vai começar na apostila de vocês, na unidade 3, na página 18. Eu queria pedir que todos abrissem aí, por favor, a apostila na página 18, onde ele vai falar aí sobre adjunto adnominal e adjunto adverbial. Ele vai começar falando sobre adjunto adnominal, certo? E aí ele fala, leia a seguir um trecho da campanha Vidas Negras da ONU e responda as questões. Aí ele fala assim, no Brasil, 63 pessoas negras são assassinadas todos os dias. Jovens do sexo masculino são as maiores vítimas dessa violência. É hora de encarar os fatos. O racismo está na raiz desse problema. E você também é responsável por essa mudança. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. A chance de um homem negro ser vítima de homicídio é 12 vezes maior que a de um homem branco. Aí tem aí um texto, né, uma imagem também, que é um texto também, com linguagem não verbal, tá? E aí, na página 19, ele vai começar a perguntar aí algumas coisas sobre esse texto. Vou pedir que vocês acompanhem aí, que a gente vai responder juntos essas atividades agora, tá? Então, ele fala assim, ó, segundo a campanha da ONU, qual é a principal causa do alto índice de pessoas negras assassinadas no Brasil? Eu queria que vocês respondessem, igual a gente faz em sala. Qual é a principal causa? O racismo. Racismo, beleza? Vocês vão colocar aí. Vocês estão escutando algum som do ambiente meu? Não. Ah, tá. Aliás, eu tô. Não, acho que é meu, porque tá um monte de cachorro aqui. Tô escutando os cachorros latindo aí. Ah, eu tava escutando não. É da minha culpa. Tá passando um monte de cara aqui, letra B, fazendo não sei o quê. Bom, na letra B ele fala assim, ó. Observe os textos verbal e não verbal. O que é mesmo um texto não verbal? É um texto que tem imagens. É uma leitura que a gente faz das imagens, tá? Símbolos, cores, ok? Então, que passa uma mensagem que é compreensível, né? Aí ele pede para a gente observar aí. E o texto verbal é o que está escrito, é o texto que é utilizado palavras, né? Ele pergunta de que forma a imagem central da campanha se relaciona com as informações apresentadas. De que forma a imagem se relaciona com as informações? Como que a gente pode explicar isso? A imagem retrata o quê? Que cada 23 minutos um negro morre. Um jovem negro, né? É assassinado no Brasil. E aí, esse formato aí que aparece na imagem é um formato que parece o quê? Um relógio? Um relógio, né? Parece que o tempo está passando, né? Um formato que indica aí que o tempo está passando, né? A indicação dos 23 minutos, a cada 23 minutos, né? O período estimado entre os assassinatos, tá? Então é para vocês colocarem aí. A imagem retrata um jovem negro do sexo masculino. Por que do sexo masculino? Porque mostra que esse é o perfil mais comum para acontecer esse tipo de assassinato, tá? E o relógio é para indicar que o tempo está passando, o tempo continua passando e esse tipo de coisa continua acontecendo. Pode repetir a resposta mais uma vez, tia, por favor? Posso. A imagem, ela retrata um jovem negro, né, do sexo masculino, que é o perfil mais comum, que indica que é com esse tipo de pessoa que isso acontece mais comumente, tá? E essa imagem aí, esse formato que remete a um relógio, é para indicar o tempo. Vocês estão em qual? O tempo passando, tá? O tempo continua passando e as pessoas continuam sendo assassinadas no Brasil, tá? A gente está na letra B da página 19,
Tá. Tá bom? Beleza? Podemos ir para a letra C? Você tem que, professora, em PC? Tô. Aham. Por quê? Você pode espelhar, então? Ou você tá no livro também? Tô aqui. Ah, tá bem. Tese, tá? Entendi. É para vocês ficarem com o livro aberto. Se vocês ficarem com o livro aberto, vocês vão conseguir acompanhar aí. Eu tô na página 19, na letra B. Sim, Tá? tô aqui também. Beleza, então vamos lá. A gente está, por enquanto, só trabalhando o texto, só a interpretação do texto, tá? A gente ainda não entrou ainda propriamente no adjunto adnominal. É a partir da questão D que a gente vai falar especificamente sobre adjunto adnominal, tá? Na letra C, ele fala assim, ó, no trecho, você também é responsável por essa mudança? A quem o pronome você se refere e que tipo de responsabilidade se espera desse interlocutor? Você se refere a quem? A todos? Ao leitor, né? A nós que estamos lendo o texto, né? E aí, o que se espera desse leitor? Qual é a finalidade desse texto? É pedir o que para o leitor? É incentivar o leitor a quê? A tentar ser menos racista? Isso, a não praticar o racismo, a não praticar a discriminação racial. Perfeito, Benjamin. Isso aí. Podemos? Podemos. Letra D. Na D, ele fala assim, ó, observe os termos destacados no texto, ou seja, esses trechos aí que estão em negrito, tá? A que substantivos eles se referem? Um segundo, tô fazendo a outra. Aos jovens negros? Estou fazendo a anterior. Adjetivos lá. Aos jovens negros? Não, as palavras que estão do lado dessas que estão em negrito aí, quais são? Pessoas. Pessoas, muito bem. Assassinados. Jovens são. Jovens. Fatos. Isso. Ó, vou falar para vocês aí. Racismo. Ó, referem-se ao substantivo. Vou repetir. Pessoas, tá? Dias. Pessoas, dias. Vítimas. Perfeito. Fatos. Racismo. Mudança. Jovem. Homem. Homem de novo, um homem branco. Homem de novo, chance, tá? Eu vou repetir para todos conferirem aí, tá? Referem-se aos substantivos pessoas, dias, jovens, vítimas, fatos, racismo, mudança, jovem, homem, chance e homem de novo, tá? Então, são pessoas, dias, jovens, vítimas, fatos, racismo, mudança, jovem, homem, chance. Ok? Homem 2 vezes, tá? Mariana, Oi? tá fazendo barulho aqui embaixo, então eu vou deixar o microfone ligado, mas eu tô prestando atenção, tá? Tá bom, pode deixar desligado. Quando vocês precisarem falar comigo, aí vocês podem me chamar. Heitor é o aluno novo, né, Heitor? Isso. Quem é Heitor? Oi, Heitor. Seja bem-vindo. Será que você Poxa, nem sabia que tinha aluno novo. Também não. Eu não sabia, não, Eu pensei que era uma pessoa aleatória. Ele foi, quem que é esse cara, mano? Um segundo. Coloca a câmera aí, parça. Esse cara, mano. Pode, Heitor? Ativar sua câmera aí pra gente te ver? Olá, Heitor! Fala, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou Mariana. Ele tá mutado, cara. A gente vai Eu trabalhar sei, com língua mas ele escuta. portuguesa. Você ainda não tem o livro de português, né?
Não. Não, mas eu tenho na plataforma. Na Tem na plataforma. plataforma. Legal, legal, Heitor. A gente Ele é tá, da 800 a ou gente da vai estar 801? trabalhando junto aí. Gente, 800, depois eu acho. peguem o número do 800, que eu acho telefone que a gente já tá dele com para o vocês número cheio de colocarem sala. no grupo de vocês do WhatsApp. Heitor tá chegando aí, vai chegar para somar aí no nosso time no 8º ano. E aí, Obrigado, é isso. Bom, seja bem-vindo, tá, Heitor? Alô. Olha o estiloso do Rio. Vamos continuar. Boca, meu Deus. Vamos continuar, Olha, gente. parça, ó. E o Lucas, o coordenador, tá me ligando aqui. Bom, vamos continuar. Na letra... Oi, quem me chamou? Rebeca, eu te Oi, mandei Rebeca. no chat, tá? Depois você dá uma olhada aí, por favor. Não entendi, querida. Eu mandei uma mensagem no chat privada pra você. Depois você dá uma olhada, por favor. Uma mensagem no chat? Privada ainda. Peraí, Benjamin, pelo amor de Deus. eu não sei como ver. Eu tô... Invade, hackeia, mano. Peraí. Parça. Sim? Ah, tá. Já vi aqui, Rebeca. Ok, sem problema, tá? Beleza. Tudo bem. Nunca saberemos. Vamos lá, gente. Então, olha só. Agora a gente vai para a letra E, tá? Ainda na página 19, letra E. Na letra E, ele colocou assim, ó. Qual é a relação entre esses termos e os substantivos a que eles se referem? Essas palavras, elas fazem o que com esses substantivos? É isso que ele quer saber. Essas palavras... Professora, você tá gravando a ligação? Caracteriza. Ah, tá. Tô gravando. Caracteriza Ué, o substantivo. estou em rede nacional, mano. Ou determinam, né? Perfeito. Então, é para Uhum. vocês escreverem isso aí. Essas palavras, elas caracterizam ou determinam os substantivos. E aí, eu falei no início que a principal função do adjunto adnominal é essa, caracterizar ou determinar o substantivo, tá? Sim. Na letra F, ele fala assim, esses termos se ligam aos substantivos por meio de verbos? Não. Não. Não se ligam por meio de verbos. Aí ele vai falar assim aí embaixo, ó. Anteriormente, você viu que os termos da oração, sujeito, objeto direto, objeto indireto, sempre tem um núcleo. Quando esse núcleo é um substantivo, é comum haver outras palavras e expressões que se refiram a ele, complementando o seu sentido. É o caso dos termos em destaque na atividade que você acabou de fazer. Termos como esses são nomeados adjuntos adnominais. Aí ele fala aí, adjunto adnominal é o termo que tem a função de especificar, caracterizar, determinar ou indeterminar um substantivo da oração sem o intermédio de um verbo. Bom, por que Professora, ele fala sem... Oi. uma pergunta. O adjetivo também tem... ele também caracteriza. Uhum. Às vezes a gente não vai se confundir, entre qual o nome? Qual o nome da palavra que a gente tá... do adjunto adnominal? A gente não vai, ficar confuso entre o adjetivo e o adjunto adnominal, ou não? Então, a gente vai perceber, Felipe, as características do adjunto adnominal, apesar de funcionar como adjetivo em algumas situações, e aí a gente viu também anteriormente que o predicativo ele também faz essa função, né, de caracterizar. Uhum. E é isso que a gente vai aprender. Eu vou ensinar para vocês a identificar a diferença entre um predicativo e um adjunto adnominal, tá? A gente vai ver Professora, aqui. Oi. Você sabe o que aconteceu com a aula do Jean? Jean? Não. Não sei. É que ele programou e acabou não fazendo. É O verdade. 200 teve, né? Não sei, deve ter tido algum problema lá na internet dele, né? Bom, então, como eu estava falando, Felipe, o que vai diferenciar um predicativo do adjunto adnominal, justamente, é que a gente vai perceber
que o adjunto adnominal, ele é ligado ao nome, ele é característica ou é determinante, e ele vai estar ligado ao nome diretamente, ele vai estar sempre perto do nome. No caso do predicativo, ele indica a característica, mas sempre vai aparecer um verbo para separar aí o predicativo do nome, tá? Sim. O predicativo, ele é ligado, ele vem acompanhado do verbo. O adjunto adnominal não. É nome com nome, é substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo, tá? Uhum. E aí a gente vai vendo isso ao longo das aulas, tá bom? Ô, professora, O adjetivo também não precisa de preposição, às vezes, ou não? Oi? O adjetivo, às vezes, também não precisa de preposição. No caso do predicativo que você fala? Não, do adjetivo. Não tem nada a ver com preposição. Esquece preposição. Tá? Tá de boa. Fala, Matheus Rivas. é que eu tive que fechar o link rapidinho, porque eu tive que ver um negócio, é que eu acho que a gente tava. A gente está na página 20 agora, Dizendo. Matheus. 20, ok. Vamos começar a página 20 agora, tá? Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Eu vou ensinar para vocês, ao longo das aulas, como identificar, como diferenciar o adjunto adnominal do predicativo, tá? E a gente vai também falar aí das características específicas dele, tá? Como eu falei no início da aula, o adjunto adnominal é um termo acessório da oração. Ele é um termo que, se eu retirar ele da frase, se eu retirar da oração e ler apenas o que ficar, a oração ela vai passar uma mensagem, ela vai continuar tendo um sentido, tá? Ele não é um termo essencial, ok? Diferente de sujeito e predicado e outros termos que são essenciais, tá bom? Professora, Oi. desculpa pelo fundo que apareceu antes atrás. Nada. Foi sem querer, eu não coloquei, não. Eu nem vi, Benjamin. Sinceramente, eu nem vi. Sem problema. Tá. Então, vamos lá. Aí, olha só, na página 20, ele vai falar justamente sobre o que eu estava explicando aqui para o Felipe, tá? Ele vai falar assim, ó, lá em cima. O termo que exerce a função de adjunto adnominal pode ser um adjetivo, ou uma locução adjetiva, ou um artigo, ou um numeral, ou um pronome. Aí ele vai falar, os pronomes funcionam como adjuntos adnominais quando são pronomes adjetivos, isto é, quando acompanham os substantivos. Os pronomes pessoais oblíquos, me, te, lhe, nos, vos e lhes, exercem a função de adjunto adnominal quando estão na função de pronomes adjetivos, sendo empregados com valor possessivo. Aí ele colocou aí o exemplo, beijou-lhe o rosto, beijou o seu rosto. O pronome lhe, nesse caso, é um adjunto adnominal porque tem um valor possessivo, tá? Então, ele vai falar o seguinte, que a principal função do adjunto adnominal é determinar o substantivo, né? Ele vai se prender, o adjunto adnominal, ele vai se prender ao substantivo sem a participação do verbo. Tá? Essa é a principal característica do adjunto adnominal que você já tem que aprender hoje aí, beleza? Gente, só um parênteses aqui. O João Gabriel Linhares, ele tem participado das aulas? Só das de matemática. Ah, tá. Eu tô sentindo falta dele. Vocês avisem a ele aí, por favor. Tô sentindo falta da presença dele nas aulas e eu já tinha falado na aula passada sobre isso, né? Que a participação de vocês é a composição da nota de vocês. Então, não vamos dar mole, tá, gente? Bom, aí ainda na página 20, nesse subtítulo aí, ele vai falar aí a diferença do predicativo para o adjunto adnominal, que foi o que eu estava falando, explicando ainda há pouco sobre a pergunta do Felipe. Tá? Ele vai falar assim, ó, o predicativo também pode expressar características relacionadas a um substantivo. A diferença entre o predicativo e o adjunto adnominal é que o predicativo se liga ao substantivo a que se refere por meio de um verbo. Observe essa oração, extraída de uma das notícias que você leu. A jornada feminina é menor também. O sujeito da oração é a jornada feminina.
sendo o seu núcleo o substantivo jornada. Ele é acompanhado pelo artigo a e pelo adjetivo feminina, que tem a função de adjunto adnominal. Por sua vez, o termo é menor também qualifica o sujeito, assumindo a função de predicativo de sujeito ao se ligar ao substantivo jornada por meio da forma verbal é. Aí tem aí duas frases. O menino achava o cãozinho leal e carinhoso. Aí percebam que aí o verbo achava indica aí o objeto, que é o cãozinho. Leal e carinhoso são caracterizados como predicativos do objeto. Por que eles são predicativos do objeto? Porque eles estão ligados ao nome através do verbo, tá? O verbo está ligado aí ao nome a que ele se refere, a que essa característica se refere. Já no segundo exemplo, ele coloca aí, o menino queria muito um cãozinho leal e carinhoso. Leal e carinhoso são classificados como adjuntos adnominais aí, porque eles estão ligados diretamente ao substantivo cãozinho. Bom, se eu falar um exemplo na frase, o professor irritado deu aula hoje. Quando eu falo aí irritado é a característica, certo? Sim. Irritado está ligado diretamente ao nome professor, que é o sujeito. Nesse caso aí, irritado vai funcionar como adjunto adnominal, porque eu estou falando o professor irritado deu aula hoje. Irritado está ligado diretamente ao nome. Tá? Irritado está ligado diretamente ao substantivo. Então, aí eu tenho um adjunto adnominal. Agora, se eu falar, o professor deu aula hoje irritado. Irritado está lá no final da frase, está se referindo ao professor, certo? Mas, irritado, quando eu falo o professor deu aula hoje irritado, percebam que o verbo deu está aí entre irritado e professor, que está lá no início da frase. Né? Então, nesse caso, nesse segundo exemplo, irritado vai ser chamado de predicativo. Essa característica, quando ela é ligada ao nome acompanhado de um verbo, quando, na verdade, o verbo está aí separando os nomes, essa característica eu chamo de predicativo. Se a característica está ligada diretamente ao nome, então eu chamo de adjunto adnominal. Foi o que eu falei no início. Adjunto adnominal é o que acompanha o nome, tá? Adjunto é que vem junto do nome, certo? Então, quando a característica ela está separada do nome pelo verbo, aí eu chamo de predicativo. Quando a característica está acompanhando diretamente o nome, aí é adjunto adnominal. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Se eu falar, por exemplo, assim, as noites de inverno são frias. Frias, aí nesse caso, é ligado a noites diretamente ou tem um verbo entre frias e noites? As noites de inverno são frias. Tem um verbo. Tem um verbo. Então, frias aí é classificado como predicativo, porque tem um verbo separando aí os dois. Agora, se eu falar, as noites frias são de inverno. Frias, Não tem Aí é verbo. adjunto adnominal. aí é adjunto adnominal. Aí não precisa ter ele, né, professora? Aí, exatamente, tá? Aí foi o que eu falei, o adjunto adnominal ele não é um termo essencial, ele é um termo acessório, ele é um termo que se eu suprimir, se eu retirar da minha oração continua fazendo sentido, eu continuo conseguindo compreender a mensagem, por mais que esteja faltando alguma coisa, certo? Então, deu para entender a diferença entre predicativo e adjunto adnominal? Uhum. Vou dar outro exemplo para vocês. Tá. Tá?
se eu falar assim, o vento soprava furioso. Furioso é a característica, certo? Do nome vento. Furioso. O vento soprava furioso. Furioso tem um verbo separando furioso de vento. Soprava. Que é soprava, né? Então, furioso vai funcionar como? Predicativo. Predicativo. Agora, se eu falo, o vento furioso soprava. Aí é adjunta de nominal porque Aí é não adjunta tá... de nominal, porque furioso tá ao lado de vento. O vento furioso soprava. Não tem verbo separando a característica do nome. Então, quando eu tenho um verbo separando a característica do nome, é um predicativo. Quando o nome está ligado a outro nome diretamente, eu tenho um adjunto adnominal. Isso não é adjetivo também? Nas classes de palavras é adjetivo. Mas lembra que eu falei para vocês que a gente passou de nível? Que a gente não estuda mais classes de palavras, a gente agora estuda sintaxe, a função das palavras. E aí o adjetivo, na sintaxe, ele desempenha várias funções. Ele pode ser predicativo, ele pode ser adjunto, tá? Beleza? Tá bom. Bom, na página 21, ele vai começar a falar de adjunto adverbial, mas antes ele finaliza. Abram aí, por favor, na página 21. Lá em cima, ele vai falar sobre os exemplos. Sobre os exemplos que ele deu na página anterior. Ele fala: os elementos leal e carinhoso referem-se ao substantivo cãozinho, que é o núcleo do objeto. Há uma diferença essencial entre esses elementos. No segundo caso, eles podem ser eliminados sem prejuízo para a compreensão geral da oração. Já no primeiro caso, não. Comprove isso lendo cada frase sem os trechos destacados. Aí ele vai falar de novo aí o conceito de adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? Tá? O adjunto adnominal é um termo que ajuda a especificar e caracterizar o objeto, mas sua presença não é obrigatória na oração. Já o predicativo do objeto é um termo exigido pelo verbo. Então, o predicativo do objeto o predicativo é um termo essencial e o adjunto adnominal é um termo acessório da oração. Ok? Tudo bem? Bom, aí embaixo ele vai começar a falar sobre adjunto adverbial. A gente só tem mais 6 minutos aqui. Tá. Eu vou pedir para vocês, antes da gente começar a falar sobre adjunto adverbial aí com o livro, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o adjunto adverbial. Eu falei que o adjunto adnominal é um termo acessório que caracteriza ou determina um nome, né? Ele vem... Professora? Oi. Minha avó tá me ligando urgente, vou ter que ir. Tá bom. E o adjunto... Beijos. Beijo, Falou. querido. Vai com Deus. O adjunto Tchau. adverbial, ele é um termo acessório, como o nome mesmo já diz, adjunto adverbial. Algo que vem junto do verbo. Tá? A função do adjunto adverbial é a função que o advérbio fazia lá nas classes de palavras. Lembra quando a gente estudou os advérbios que a gente viu que os advérbios são aquelas palavras que modificam o sentido do verbo? Elas indicam uma circunstância do verbo. Aí tem vários: modo, tempo, intensidade, causa, finalidade, né? Então, o adjunto adverbial são esses termos que vão aparecer aí indicando essas circunstâncias dentro da oração, tá? É isso que a gente vai ver em relação ao adjunto adverbial. Então, adjunto adnominal são os termos que vêm junto do nome e adjunto adverbial os que vêm junto do verbo. No caso do adjunto adnominal, tem a função de determinar e caracterizar. O adjunto adverbial tem a função de indicar uma circunstância para o verbo.
tá? Pode dar um exemplo de adjunto adverbial, por favor? Nós vamos ver aqui agora no livro de vocês, tá? Na página 21. Ele vai falar o seguinte, ó. A gente tem 4 minutos. Ele fala assim, ó. Releia esse trecho de uma das notícias apresentadas. E mesmo depois de estudar muito, se qualificar, a mulher ainda ganha menos que o homem. Aí ele fala assim, localize 2 termos indicadores de intensidade e aponte sua classe gramatical. Muito e menos. Muito e menos, perfeito. Isso aí. Olha só, quando aparecer aí advérbio, apareceu um advérbio, vocês já sabem que se trata de um adjunto adverbial, tá? Muito e menos, perfeito. Depois ele vai falar assim, comente a importância desses termos para compreender o trecho. Considere também informações gerais da notícia de onde foi extraído. E aí, o que vocês acham que muito ressalta o quê? A intensidade do quê? Fala de quê? Estudar. Muitas mulheres, né? As mulheres estudam intensamente, as mulheres estudam demais, tá? Muito vai intensificar aí a quantidade, o valor, o tanto que essas mulheres estudam, tá? Bom, só um pouquinho, gente. Espera aí, só um pouquinho. Sim. Ô, professora, se você Oi. quiser, depois pode fazer outra reunião, como você ainda não terminou a página, porque daqui com a o mesmo pouco já link. vai. É só colocar de novo. Ah, entendi. Tá, olha só. O que eu queria deixar... Se não tiver mais nada para dar, né? Não, eu queria deixar para vocês o seguinte, ó. Nessa página 21 aí, só falta a letra C. Aí, o restante que vai ficar aí, sobre o conceito de adjunto adverbial, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura, vocês vão fazer a leitura. E na aula de quarta-feira, eu vou deixar a atividade para vocês sobre isso, tá? Porque ele fala assim, ó, na letra C, ó. No trecho, há um termo que representa a contrariedade de certas expectativas de mudança. Identifique-o e comente a sua importância no contexto. Tem um advérbio aí que representa continuidade. Qual é esse advérbio? Ainda. Ainda. Não. Ainda, isso aí. Representa aí a continuidade da diferença salarial entre homens e mulheres. Então, é para vocês colocarem aí o termo ainda. Bom, seguinte, gente. Eu vou deixar para vocês como atividade para casa. Vocês vão fazer a leitura da página 22, 23. Na página 23, ele tem aí vários exemplos de adjuntos adverbiais, Felipe, que você tinha me perguntado. Tem várias frases e tem a classificação de cada um dos adjuntos, tá? Então, eu vou deixar para vocês como atividade a leitura da página 22 e 23. O material da nossa aula de quarta-feira também, amanhã, eu já vou estar publicando na plataforma, tá? E depois que vocês fizerem a leitura da página 22 e 23, eu vou pedir que vocês respondam aí a página 24, tá? A página 24 vai ser a tarefa de vocês para quarta-feira, tá bom? Tá. Combinado? E tem que mandar para você por Não, por para fazer no mensagem ou livro. não? Aí depois a gente confere junto na reunião do Zoom. Tá. Tá bom? Fechado? Tá bom. Dúvidas, comentários adicionais sobre o conteúdo, pode colocar lá no fórum que eu vou respondendo vocês. Tá, ok. Tá bom? No mais, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Não. Tudo bem? Tá bom. Sim. Prazerzaço ver vocês, estar com vocês. Um beijo grande. Professora, Tá? Oi. eu queria falar com você um minutinho depois, quando os demais forem embora. Vicente, Como que eu você tá no faço isso, Chile? Vicente? Eu não sei como fazer isso.